Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 2 de outubro. Ibovespa apresentou uma alta de 1,25%, perdendo um pouco de força na última hora de pregão, mas um movimento até um pouco melhor do que vinha apresentando ali os movimentos de subida no G60. O fato é que para gerar um repique, o ideal seria, para aumentar a chance de ter esse movimento de subida no gráfico diário, a sinalização um pouco mais interessante seria a superação dos 54.022 pontos, onde o Ibov teria resistência pela frente na faixa ali dos 55.200 a 55.600 pontos, a zona de resistência que eu consideraria um pouco mais importante, mais relevante para o Ibovespa. Mas dentro aqui desse movimento de subida, em diversos ativos que estão em tendência de baixa, vou até comentar aqui uns dois, mais no final dessa videoanálise, o foco seria um pouco mais pensar em day trade na ponta compradora, tentando pegar um repique de alta, mas, ou seja, não carregar muito, não pensar muito em carregar para um próximo pregão. Esse seria o foco principal no meu entender. Aí, nesse momento, em cima de ativos que estejam com essa configuração, a tendência de baixa mais forte aqui para baixo, ou seja, uma expectativa menor de ter algo tão forte para cima e consistente para cima. Seria o menos provável, pode até acontecer, mas a probabilidade é menor no meu entender. PETR4. Pregão de hoje, candle de indefinição. Foi lá embaixo, ganhou um pouco de força ali nas últimas 3 horas. A última foi a pior, 2,09%, perdeu força. Mas enfim, seria ativo mais para pensar também em day trade. Pega aqui um gráfico de 10, 15 minutos, se por exemplo um gráfico de 15 minutos abre aqui subindo forte, reverte esse candle aqui, fecha aqui acima da máxima desse último candle aqui, que foi de 17,47. Fecha aqui para cima e gera nova máxima, e seria alternativo pensar em day trade na ponta compradora aí para PETR4, tentando pegar um repique, onde vai ter resistência ali na faixa de R$ 18,10, um gap de corpo, e logo em seguida R$ 18,33 e R$ 18,60. Vale 5 terminou o pregão com alta de 2,62%, ainda apontando mais para cima. Conseguiu, depois de uma correção, gerar um movimento de subida. Esse movimento foi relativamente bom aqui no G60. Então mantenho pelo gráfico de 60 minutos um viés de alta, apresentando ali, tendo algumas barreiras pela frente, já nessa faixa aí dos 24,30, 24,40, a primeira barreira que ela até já testou e sofreu um pouco ali nessa região, olhando ali pelo intraday. E aqui pelo diário já teria na faixa dos 24,52 a 24,60 e mais acima na faixa dos 24,80 a 24,90, os dois níveis de resistência para Vale 5. Foco no máximo também que eu teria aqui seria mais day trade em cima da Vale 5 para o próximo pregão, se pensar em compra. E para pensar em venda, o ideal é que ela perdesse força a partir dessa sexta-feira aqui nessa faixa de preço, podendo trazer possibilidade de venda a partir do próximo, que seria semana que vem. KLBN 11. KLBN 11 nós abrimos uma compra no pregão de hoje. A minha recomendação foi entrada ao superar 11,99. Isso depois que o ativo foi lá embaixo e voltou aqui a subir. Já tinha comentado esse ativo no vídeo chat do Investmania no pregão de ontem, então fiquei monitorando ele durante o dia, e a entrada aconteceu nos R$12, com o stop dessa operação estando posicionado em 11,76, e o objetivo o stop é em torno de 2%, por volta de 2%. O objetivo dessa operação fica em 12,72, que coincidentemente aqui na resistência desse topo aqui, desse forte candle de baixo, 12,72. Terminou fechando bem o pregão com alta de 2,12% em 12,20. R$12 para esse papel já tende a funcionar já como suporte. Então não seria mais interessante para a nossa operação que esse papel voltasse a fechar abaixo aí dos R$12. Outro ativo que entramos na ponta compradora, a VEG, ela terminou perdendo força depois da nossa entrada. A nossa entrada aconteceu aqui depois que rompeu 28,80 em 28,81. Perdeu força e fechou aqui com um candle de baixa no G60, 0,66% de queda no G60. Então nossa entrada aconteceu em 28,81, nosso stop está em 28,48 e o objetivo em 29,80. O risco dessa operação é de 1,15%.
Então, tentando pegar o que? Um rompimento aqui dessa zona de resistência. A outra alternativa, já cheguei a comentar aqui, seria de comprar só depois que romper R$ 28,99, enfim, R$ 29. Olhando agora para outros papéis, Cruz 3, depois desse movimento de subida que anulou a tendência de baixa, vem trazendo aqui um movimento de recuo. O pregão de hoje ainda fechou um alto de 0,95%. É um ativo para ficar atento, que pode trazer a alternativa ainda de compra a partir dos próximos pregões. A superação dos 19,44 seria uma primeira possibilidade de buscar essa entrada em cima da Cruz 3, pensando que em pegar uma nova tendência de alta no ativo. O foco seria tentar pegar uma nova tendência de alta. Vamos ver se ela seria confirmada. O primeiro indício é rompimento 19,44. Ela seria confirmada no rompimento 19,97. BRFS3, ativo que vai se mantendo aí basicamente numa tendência de alta. Nada ainda que eu diria tão forte assim, mas se a gente for comparar com o Ibovespa, é fato que o ativo está mais forte. Aqui gerou algo semelhante a um ombro cabeça ombro invertido, fechou aqui em cima. Então há estratégias aí de possível compra na superação da máxima desse candle, 59,79, com stop em 57,64, e projetando o risco dessa operação aqui para cima para ter o objetivo dela. É uma das alternativas. O meu maior interesse nesse papel seria deixa esse movimento acontecer, dependendo do que voltar aqui, gerar em termos de retorno, avaliar o retorno para buscar a compra de fundo ascendente nessa ação, preferencialmente acima de toda uma região aqui em torno de 58,35, 58,35, 58,40. Então acima dessa região, essa região funcionando agora como suporte, até mesmo pelo G60, poderia buscar a entrada nesse sentido aqui, funcionando essa região de 50, aqui no intraday 58,76 a 58,40 como suporte, pode trazer alternativa de entrada até mesmo para day trade a partir do próximo pregão em Brasil Foods. JBSS3 fechou o pregão bem com alta de 3,49%, ainda apresenta aí uma tendência de baixa, anula essa tendência de baixa se romper 9,74, mas dentro desse fechamento aumentou essa chance de poder vir a buscar aqui essa resistência 9,74, a próxima já seria já na casa dos R$10 a 10,11. Então é um ativo dentro desse movimento de subida no G60, recuo também no G60, se abrir caindo e gerar alguma sinalização de alta, traz alternativa até de entrada para botar um stop pelo gráfico de 60 minutos, no fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. E Tube 4, aí agora falando daqueles ativos que estão na tendência de baixa, apresentaram força na queda e geraram aí um pregão bom e podendo trazer day trade ainda para o próximo pregão. A Tube 4 é um desses ativos, apesar de estar aqui no nível de resistência, na faixa dos 34,40. A ação fechou com alta de 3,34%. Também, dependendo do que ela fizer aqui para baixo, no próximo pregão, fundos ascendentes aqui no G15, ou mesmo, melhor ainda, se esses fundos se mantiverem acima dessa região dos 33,85. Funcionar esses 33,85 como suporte. Se voltar muito aqui para baixo, já começa a ficar um pouco mais arriscada a relação de um day trade em cima desse papel. A Gol 4, na mesma forma, fechou em alta de 3,87%, ativo que está com a tendência de baixa bem forte. Então, olhando até para um gráfico de menor velocidade, um gráfico aqui de 10 minutos, se a ação consegue voltar aqui mais forte para cima dessa região de 11,66, fechando aí acima de 11,66, seria uma das alternativas de entrada na superação da máxima do candle que fechar acima dessa região, pensando também um pouco mais em day trade na Gol 4, ou mesmo na formação de fundo ascendente no G60, que ocorra respeitando o suporte na faixa de 11,35. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.